Olá pessoal, louvado seja Deus em todo o tempo. Meus amados irmãos, quem é que nessa vida não quer ser uma pessoa bem-sucedida? Nós sabemos que nós estamos aqui vivendo uma passagem, nós não viemos para ficar para semente, como meu pai falava, mas aqui, tudo que está aqui nessa terra vai passar. A nossa vida é como um sopro, né? Isaías falou que, infelizmente, é como a nossa força, nossa honra é como um trapo de imundície. Essa que é a verdade. Mas enquanto eu e você estamos aqui nessa terra, nós queremos ser vitoriosos, não é verdade? Nós lembramos de Davi, que para ser um homem vitorioso teve que derrotar o gigante Golias, teve que ter coragem de enfrentar o que ele passou, não é verdade? Abraão teve que sair da sua terra, ali onde já estava tudo ali firmado, Deus dá uma palavra para ele, ele sai da sua terra. Então, para que eu e você venhamos ser bem-sucedidos aqui nessa terra, eu tenho visto, vivido e aprendido uma coisa que eu vou passar para vocês hoje. Muito importante. Não importa se você está começando a sua vida agora com discernimento, com 15, 14 anos. Não interessa se você tem 60 anos, 70 anos, a vida continua. Enquanto a vida, não é verdade? A esperança, a força. Então, enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai lutar pela sua sobrevivência. Enquanto eu e você estivermos aqui, nós temos que ter o pão diário, nós temos que ter uma casa para cobrir o nosso corpo, não é verdade? Nós temos que ter um local de refúgio para colocar a nossa cabeça, um bom travesseiro, uma boa cama para dormir. Um carro para que a gente possa andar e poder fazer as coisas, nos locomover, ou pelo menos um bom dinheiro da passagem. Coisas simples que nós precisamos nessa terra. Mas para que nós venhamos ser bem-sucedidos, nós precisamos cada dia aprender as coisas de Deus. Porque quem dá a verdadeira vida é o Criador, é o próprio Deus. Não é verdade? O que adianta o homem granjear, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma? Mas enquanto nós estivermos neste mundo matéria, eu e você vamos ter que lutar. E é disso que eu quero falar hoje, para mim e para você, meus irmãos. Sobre conhecimento. A palavra de Deus diz que Salomão, um dos maiores homens dessa terra, ele poderia ter pedido a luxúria, poderia ter pedido mulheres, reinos, riquezas, mas Salomão pediu sabedoria a Deus. E até Tiago também fala isso, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Não é verdade? Mas em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Aqui, quando Deus dá a Salomão sabedoria, Salomão possuiu riquezas. Não vem ao caso, mas mulheres, concubinas, que depois ele se deu mal com essa situação, porque deixou a palavra de Deus, botou ela em segundo plano. Mas nós estamos falando sobre o conhecimento. Meus irmãos, conhecimento abre portas. Às vezes você está falando assim, poxa, eu não conquisto nada na minha vida. Eu não consigo fazer nada, tudo que eu procuro fazer dá errado. Será que tem pessoas assim ouvindo essa palavra hoje? Ah, eu procurei fazer um negócio, deu errado. Eu procurei fazer aquilo, deu errado. Tentei casar, deu errado. Tentei fazer aquilo outro, deu errado. Eu não presto para nada. Claro que não, meus irmãos. Porque o conhecimento é a verdadeira prosperidade. Por exemplo, coisas bem simples.
Às vezes a gente quer melhorar a nossa vida financeira, mas a gente não procura estudar, não procura fazer um curso, não procura fazer uma faculdade. E aí, só dá para fazer aquilo que a gente aprende do dia a dia, o pouquinho que aprende. Então as coisas não prosperam. A pessoa entra no casamento, mas não faz um estudo elaborado do casamento. Não vai procurar pessoas que têm 20, 30, 40 anos de casado. Por quê? Porque não busca o conhecimento desse assunto. O que eu quero dizer é que cada assunto, cada detalhe da vida tem que haver um conhecimento. Tem pessoas, irmãos, que as empresas o contratam porque ele é bom naquilo que ele faz. Mas por que ele é bom naquilo que ele faz? Ele aprendeu sabendo? Claro que não. Ele aprendeu a estudar, a ter o conhecimento daquela área. Então as pessoas o procuram porque ele é bom. Ele se sobressai sobre as outras pessoas porque ele aprendeu a ter aquele conhecimento. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que eu e você venhamos aprender a conhecer melhor as coisas. Não quer dizer que nós vamos se tornar um melhor, mas nós vamos se tornar apto a saber aquilo que nós estamos aprendendo. Então o conhecimento é uma arma poderosa, por isso que as pessoas falam. Você já deve ter ouvido ou visto alguns vídeos, algumas palestras, algumas palavras de algumas pessoas falando sobre conhecimento. Mas como é que o conhecimento me faz prosperar? Aí é que está. Porque às vezes as pessoas vêm ouvindo falar, o conhecimento é importante, o conhecimento te abre portas. Mas como isso funciona? Eu falei agora, acabei de falar. O conhecimento, ele só abre portas, ele só faz você ganhar uma vida melhor, ganhar dinheiro ou ser próspero em qualquer área da vida quando você estuda ele. Você quer saúde, mas você não estuda sobre saúde, não tem conhecimento sobre saúde. Como você quer ter saúde? Se você sabe que, se você não estuda que a fritura faz mal para o corpo, que comer carne todo dia faz mal para o corpo, que fumar faz mal para o corpo. Faça um estudo sobre o cigarro para você ver. Faça um estudo sobre fritura. O que a fritura faz dentro do organismo? É só um exemplo que eu estou dando, meus irmãos. Faça um estudo sobre a bebida alcoólica, o que ela faz dentro do corpo humano. Então é conhecimento. Eu vou estudar sobre a bebida. O que ela destrói o fígado, destrói os rins, destrói o estômago. Tá entendendo? Acaba com o imunológico da pessoa, destrói a mente. Então você começa a estudar sobre esse assunto. Estão me entendendo, irmãos? É conhecimento. O conhecimento, ele abre portas, é a chave que abre as portas. Por isso que quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus deu todo o discernimento para Salomão, o conhecimento, para que tudo que ele plantasse, se ele plantasse um pé de alface, ele conseguiria produzir. Se ele plantasse um pé de bananeira, a bananeira produziria cachos e mais frutos. Tá entendendo, meus irmãos? Porque é o conhecimento. Salomão teve o conhecimento de como fazer o templo. Tudo isso porque ele estudou, aprendeu. Salomão, vocês pensam que não? Salomão tinha os homens mais inteligentes ao lado dele para que ele pudesse fazer as coisas. Tudo que Salomão fazia prosperava. Por quê? Porque, primeiro de tudo, Deus deu sabedoria, o conhecimento para ele. Então, receita de bolo, você quer o conhecimento? A palavra de Deus diz assim, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que aconteceu aqui em Oséias? O povo estava fazendo um monte de coisa, mas estava esquecendo o principal, que era buscar a Deus. Então, meus irmãos, ele vem dizendo aqui que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Então,
Se eu quero ter um conhecimento da vida melhor, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso aprender da palavra de Deus. E isso abrange todas as outras coisas. Sabe por causa de quê? Quando Salomão falou, vou revelar algo para vocês. Quando Salomão falou sabedoria, eu quero sabedoria. Ele está falando assim, Deus, eu quero você na minha vida. Totalmente na minha vida, porque o Senhor é a própria sabedoria. É isso que Salomão estava dizendo. Então você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer, você tem que ter, você tem que ter o próprio Deus. Deus é o conhecimento, Deus é a sabedoria. Você está entendendo, meus irmãos? Então, por exemplo, eu quero passar numa prova de vestibular, ora a Deus e cai dentro estudando. Quero passar na prova, sei lá, para a polícia militar, cai dentro, estuda, se prepara o seu corpo físico para correr. Tá entendendo? Para fazer os exercícios. Eu quero fazer a faculdade. Primeiro tem que estudar no colégio, passar direitinho. É o conhecimento. Eu quero ficar bom numa área, igual um jogador de basquete, não lembro o nome dele agora, mas esse jogador de basquete, o que ele fez? Ele era ruim, ele não era bom jogador, tinha até altura, mas era um péssimo jogador. Só que ele, na mente dele, ele aprendeu uma coisa, enquanto os amigos dele estavam descansando, os próprios jogadores de basquete, ele estava treinando. Se os jogadores treinavam 3, 4 horas, ele treinava 8 horas. Então é isso que faz de uma pessoa bom naquilo que ele faz. É conhecimento, é aprender. Por isso que não vem o caso, mas os essênios eram inteligentíssimos. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, eles buscavam o autoconhecimento. Jesus Cristo, quando ele veio estar com os sacerdotes, com todos aqueles homens ali, saduceus, fariseus, o povo, Jesus tinha conhecimento do próprio Deus, a sabedoria de Deus. Assim somos nós. Quando nós colocamos o conhecimento em prática, ele se revela para nós. Quando nós colocamos a sabedoria, que quem é o próprio sabedoria, quem é o próprio conhecimento que Salomão pediu? Era o próprio Deus. Quando nós colocamos a força de Deus em primeiro lugar, as coisas se multiplicam. Eu não sei orar. Comece a falar com Deus. Você vai aprender a orar. Eu não sei tocar um instrumento. Comece a tentar aprender a tocar o instrumento, você vai aprender. Você vai se dedicar. Eu não sei cantar. Comece a cantar. Que você vai aprender a cantar. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é o próprio conhecimento. Por isso que Salomão, tudo que Salomão fazia prosperava. Mas Salomão, ele era ser humano como eu e você. Tanto que ele deixou que as coisas deste mundo, matéria, o contaminou. Assim pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós temos que continuar firme na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, o conhecimento, ele abre portas. Eu não consegui nada nessa vida ainda, mas você pode conseguir. Comece agora. Você sabia que tem gente fazendo faculdade aos 70 anos? Você sabia que tem gente que começou a fazer um esporte depois dos 80? É verdade. Temos milhões de relatos aí de pessoas que começaram a fazer algo depois dos 50, dos 60, dos 70, dos 40. O segredo, irmãos, é nós abrangirmos o nosso conhecimento. Por isso que é bom você ouvir a palavra de Deus. Aqui neste canal, eu venho tentar iluminar a mente das pessoas, para que elas possam continuar, o meu propósito, que elas continuem firmes na presença do Deus Altíssimo, mas que elas venham gozar das bem-aventuranças de Deus, das coisas boas de Deus. É por isso que eu criei este canal, para que eu e você venhamos ser felizes ainda neste mundo matéria. Salomão teve tudo que ele poderia ter. Por mais que nós sejamos uma pessoa simples, um homem, uma mulher simples, nós temos, eu volto a dizer, nós temos que nos sustentar nesta terra. Meus irmãos, fala comigo,
Como é ruim passar necessidade. Não é verdade? Como é ruim ter que ficar dependendo dos outros. Eu, quando eu era mais jovem, eu dependi muito dos outros para sobreviver. Fui criado só pelo meu pai e eu sofri muito porque eu tinha que ficar dependendo muitas vezes dos outros. E isso é muito ruim. Mas quando você adquire o conhecimento, que é o próprio Deus, a sabedoria, que Salomão vem dizendo que é o próprio Deus, as portas se abrem para você e para mim. Então aprenda de tudo, meus irmãos. A Bíblia diz assim, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Isso, buscai. Não foi o apóstolo Paulo que falou isso? Então busque essas coisas. Se aprimora, meu irmão. O que eu quero dizer para você, se aprimore em alguma coisa. Ah, mas as coisas não estão dando certo. Se aprimore em alguma coisa, começa a estudar, aprenda alguma coisa. Que isso pode render uma grana para você, um dinheiro, que possa render mais saúde para você, que possa render mais vida para sua família. Aprende a fazer um bolo, sei lá. Aprende a cozinhar, aprende, sei lá, alguma coisa, irmão. Vamos fazer alguma coisa. E tudo isso vem através do conhecimento. Essa palavra, meus irmãos, eu quero que você guarde no seu coração. Não fique parado, não. A coisa mais importante é você ter Deus no seu coração, a própria sabedoria, o próprio conhecimento. Por isso que o próprio Salomão falou em Eclesiastes, se eu me relembro aqui no capítulo 12, estudar demais é enfadonho e cansaço, mas tem que estudar, meu irmão. Aí ele diz, tem que aprender mais de Deus. No final só fica Deus, porque Ele é o próprio conhecimento, Ele é a própria sabedoria. Foi Ele que criou a gente, por isso que nós estamos aqui. Então que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração. A sabedoria, o conhecimento é uma chave que abre as portas. Pense nisso, meus irmãos. Fique com Deus e fique na paz.